O mês de janeiro é um mês para fazer uma consultoria, para fazer um planejamento, não é? Nem sempre apenas o mês de janeiro, né? Na verdade, é como um médico que você busca, o médico sempre que você está doente, é interessante você buscar um médico. Mas sempre se a gente observar direitinho, por que eu esperar adoecer para procurar um médico? Por que eu não fazer o meu check-up? Por que eu não verificar como estão os meus níveis, meus índices de glicemia, Se nós temos que fazer a prevenção na saúde do corpo, por que não fazer na saúde da empresa? Gesso a gente faz no carro, né? A gente faz revisão. Antes dele quebrar, a gente cuida do nosso carro, mas a gente não cuida do nosso corpo, a gente não cuida da nossa empresa, a gente não cuida da nossa carreira profissional muitas vezes. Então, tudo isso depende de planejamento. Então, se prevenir é a melhor forma de ter sucesso na frente e colher resultados. Agora, muitas vezes as pessoas, alguém que esteja nos assistindo agora e não teve ainda a oportunidade, porque às vezes a pessoa quer, mas não teve a oportunidade, não é? Uhum. E aí a gente fica querendo passar para essas pessoas o telefone, por exemplo, ou o e-mail da Geração Administração, que é a sua empresa, porque você tem como atender a todos os segmentos do comércio, da indústria, né? Você tem como atender a instituições. Você está no mercado já há bastante tempo, né? Com a Geração Administração. Na verdade, Gerson, eu trabalhei um bom tempo na área de venda, na área comercial, né? Eu comecei a lecionar, né? Me acharam, né? Não foi nem eu que procurei, me acharam. Eu comecei a lecionar, dar aulas, dar cursos, e na oportunidade eu fui professor também na UFRN durante algum tempo, né? Durante alguns contratos. Isso no curso de administração? No curso de administração, isso. E a gente vê a melhor forma de aprender é ensinando, né? Então você busca, você desenvolve cada vez mais. E sempre, desde a época de graduação, né, quando eu fiz meu curso, eu gostava muito eu dizia muito para meus colegas, olha, para a gente aprender, a gente precisa se entregar, mesmo que for fazendo de graça, né? E aí, na época, comecei a fazer contribuir com os clientes meus que eu já tinha antes. Só que de 2015 para cá, foi que eu deslanchei focado na consultoria. A partir de 2015, você então fundou a Geração Administração e passou a ministrar workshops, palestras, consultorias, treinamentos. A Geração tem os seus clientes particulares, especialmente de consultoria e palestra, né? Então, Gesso, especialmente essa área de planejamento, o que eu vejo hoje é que os empresários, na verdade, na nossa região, as empresas, elas não são grandes empresas, né? Nós temos empresas que não têm uma estrutura muito grande. São pequenas e médias empresas. Isso, né? E essas empresas, elas têm, os empresários, eles tocam a empresa com muita garra, com muita sede, com muita vontade. Mas essa vontade muitas vezes faz com que ele tenha retrabalho, faz com que ele trabalhe sem ver realmente os resultados, né? E ele trabalha de manhã, de tarde, de noite, domingo, feriado, essa época está todo mundo veraneando, o funcionário dele de férias e ele não está veraneando, né? E ele não sabe o porquê, ele não colhe os resultados da empresa dele. Empresa que vende, empresa que tem uma habilidade comercial muito grande. E que tem um posicionamento no mercado, forte, né? Forte, isso. Mas que quando vai se auferir a proporção de lucratividade, é aí que o empresário vê que está trabalhando muito além do que necessitaria, porque exatamente ele não tem uma consultoria. Ele não tem alguém com uma formação, com uma graduação, com uma especialização e que possa ajudá-lo. O médico das empresas. O médico das empresas. O médico das empresas. Então, para você procurar um consultor, não necessariamente você precisa estar com sua empresa doente, né? Você, lógico que doente, e aí mais urgência ainda você tem. Mas deve-se procurar um consultor com antecedência. Como você leva o carro para revisão, também deve buscar revisar os processos dentro da sua empresa. Como é que anda, afinal? Primeiramente, eu digo muito, Gesso, as pessoas não sabem para onde elas querem ir.
Isso, essa conversa nossa aqui tem Elas muito... sabem que querem ir. Querem ir, mas Agora, não sabe pra onde, não. Para onde, não sabe. Isso tem muito a ver, essa nossa conversa serve também para você, profissional, né? Você que tem uma carreira a zelar, você que deseja chegar em algum lugar, mas não sabe que lugar é esse, muitas vezes, né? Da mesma forma, se planejar. Primeiramente, eu preciso saber para onde eu quero ir. Né? E esse onde eu quero ir é muito importante. Isso está no papel, viu, Gerson? Isso aí seria um pré-diagnóstico, não é? Sim, esse diagnóstico você precisa... o diagnóstico, na verdade, é uma forma de você se conhecer, né? O consultor, ele faz esse diagnóstico como um auxílio também, primeiro, para ele conhecer a empresa, o empresário, enfim, mas também o próprio empresário se conhecer, porque muitas vezes não se conhece. Ele não conhece sua própria empresa, ele não sabe onde é que a empresa está bem, às vezes ele acha que o financeiro não está bem, mas quando ele faz uma análise da sua empresa com a ajuda de um consultor muitas vezes, ele vai compreender que esse problema financeiro, na verdade, é um problema nos processos, ou um problema nas pessoas, ou um problema comercial. Então, se você analisar, a administração é algo sistêmico, né? Uma coisa leva a outra. Estão todas encadeadas. Sim, sim. Não é E por isso é verdade? tão importante você ter uma visão global, uma visão sistêmica, holística. Se você não tem essa visão, eu digo muito, os insumos, né, a matéria-prima para tomar decisão é a informação. Se você não se conhece, não conhece seus pontos fracos, não conhece suas forças também... E também as necessidades do negócio. Sim, do seu negócio, dos seus funcionários. Todo o seu negócio tem suas peculiaridades, Sim, não é? sim, sim. E outra coisa também, a análise externa também, como está o mercado, você falou aí, hoje a gente teve janeiro, né? Lógico, janeiro muitas pessoas fazem o planejamento estratégico logo em janeiro, e até é interessante porque há muitas mudanças em janeiro, nesse cenário político, né? Então, é importante olhar para fora também, né? Chuvas que começam a chegar na região, né? Tudo isso contribui para que as informações que você tenha faça você analisar qual o melhor cenário. Onde você realmente quer chegar? Né? Onde você realmente quer chegar? Se você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Essa famosa frase de Alice do País das Maravilhas, né? É verdade. Então, as pessoas precisam traçar. Isso não adianta. Tem gente que diz que está tudo na cabeça. Gesto, na cabeça a gente dorme e no outro dia a gente esquece. Olha, eu não acredito que uma empresa possa ser direcionada, dirigida tão empiricamente. Isso. Porque na hora que você dorme, você amanhece num outro dia, você já esqueceu aquele processo. Falta de foco. Não é? É o problema. Então, muitas vezes você se pega perguntando, peraí, e o que é que eu planejei para hoje? Como será o meu dia hoje? Tem gente que não anota. Isso. Não é verdade? Isso. Tem gente que não tem os horários ali Isso. delineados, com quem vai falar, com quem vai conversar, quem vai visitá-lo. Isso. Organização. É o sistema organizacional da empresa, né, que é necessário. Então, são vários processos e eu acho que você tem sido muito feliz. Eu tenho tido algumas recomendações a seu respeito em Caicó. Você sabe que nós chegamos lá também com a revista Seridó S.A. Você tem alguns clientes lá. Isso. E essas pessoas têm falado muito bem do seu trabalho, têm falado muito bem de como você é assertivo, que é uma característica sua, ser assertivo nesse processo. Tem que ser. Porque às vezes o empresário fica querendo colo, né? Isso. Ele quer o colo, mas o colo não vai resolver o problema da Não, empresa. não. Então tem que ser assertivo. Na verdade, tem que entender muito bem o papel do consultor. O consultor não é aquele que não é um funcionário da empresa. Se ele for, ele vai assinar a carteira da empresa. Então, existem os consultores internos, né? É verdade. O consultor, na verdade, o papel do consultor ele não é um tomador de decisão. O consultor ele orienta como fazer, como a empresa fazer, né? E isso passa pelo empresário, mas também pelos funcionários da empresa. Eu estive em Natal esses dias, e aí em uma determinada loja eu fui comprar alguma coisa que minha esposa não encontrava aqui. E tive vontade de comprar algo que eu encontrava aqui, né? Vi o preço mais ou menos, mas a primeira coisa que eu fiz foi ligar para a loja aqui, para alguma loja, para saber mais ou menos o preço. Aí a pessoa disse que estava entrando em promoção. Então, um pouco mais caro era, mas eu comprei aqui. Por quê? Porque nós sabemos que nós moramos numa cidade que tem uma economia limitada, uma região que tem uma economia limitada. E aí é o seguinte, eu estava nessa loja eu olhei para trás, vi o quadro atrás da funcionária, ela estava no caixa lá,
E atrás tinha o quadro lá, da missão, da visão, dos valores da empresa. Eu perguntei a ela, qual a missão da sua empresa? Ela rapidamente respondeu uma frase muito rápida, mas que eu lendo vi que tinha alguma coisa a ver. Se aproximava do contexto. Isso, mas eu perguntei qual era a visão da empresa e ela demonstrou que não sabia exatamente o que era a visão da empresa, o que é a visão da empresa. Então, o que é que eu quero dizer isso, Gerson? Não adianta, as pessoas fazem planejamento estratégico, no papel também, como eu já falei, já defendi, tem que estar lá, claro, no papel, muito claro. As pessoas fazem planejamento estratégico, mas não treinam seus funcionários, não levam seus funcionários para jogar junto. Como é que você traça uma estratégia, você é técnico de futebol, traça uma estratégia, mas não apresenta ela aos seus jogadores? Então, se os funcionários não sabem onde a empresa quer chegar e como fazer, quais são as estratégias, lógico que não é tudo que vai passar para os funcionários. Tem coisa que precisa ficar no estratégico da empresa, mas tem coisa que tem que ir para o tático e para o operacional, para eles executarem. Então você chega na empresa, você conversa com o empresário, você tem as informações, porque informação é poder, todo mundo sabe disso. Então, a partir daí, você vai detectar como aquela empresa deverá se comportar, como aquele empresário poderá modificar-se, inclusive pessoalmente. Sim. Porque às vezes o empresário não quer... Não, eu faço assim faz muito tempo, não é verdade? Isso, e tem dado certo, Isso. mas não está dando certo atualmente. Então você vai lá e coloca, digamos, para usar uma expressão, eu diria muito popular, colocar o dedo na ferida. O dedo na ferida. Você coloca o dedo na ferida. Se doer, ele vai ter que suportar a dor, porque ele quer... O quê? Melhorar como empresário e a empresa melhorar. Isso é importante. Eu já tive até de deixar alguns clientes, né, que começaram o trabalho comigo, mas que a gente viu que não ia caminhar. Por quê? Porque não adianta, Gerson. Uma pessoa, eu não fico feliz, um empresário, uma empresa me pagando, que não é um empresário que paga, ele tem o prolabore dele, isso aí eu tenho que deixar muito claro para a empresa, é a empresa que paga, uma empresa me pagando para que não consiga dar resultado. Por quê? Porque o empresário precisa jogar junto. Ele não pode boicotar. Não pode boicotar. Lógico, ele pode tomar decisões diferentes dos meus conselhos, mas com justificativa. Né? Com justificativa. A gente precisa encontrar, porque ele conhece o negócio dele melhor do que eu. Claro, não é verdade? Agora, verdade. ele não pode boicotar. Por quê? De repente o cara entra com sede, olha, quero melhorar, quero desenvolver meu negócio, quero No meio do caminho... No meio do caminho, ele mostra que ele está como era antes. Aí não adianta. Não adianta. É como você vai para um nutricionista. E aí, chega lá e diz, olha, eu quero ter mais qualidade de vida, quero tal, passa a dieta, chega, não corresponde. Né? Você precisa fazer sua força. Se você não fazer seu esforço, é como tem muitas pessoas orando a Deus, pedindo a Deus as graças, que as graças venham, mas ele não faz por onde. Na vida dele também não faz por onde. Então, Gerson, não adianta, você tem que fazer a sua parte. E essa parte é muito importante. Aí, como você disse, muitas vezes leva alguns tapas na cara. Eu preciso dizer, amigo, olha... Mas você é corajoso, você é assertivo. Tem que ser, a gente precisa ser.